Maria acordou sobressaltada com o som do telefone e quando no apartamento vazio de Lisboa. Era a mãe, voz trêmula, anunciando que o pai havia morrido durante a noite, um infarto fulminante enquanto consertava o velho caminhão na garagem da casa em Sintra. Antes que pudesse processar o choque, a mãe acrescentou: ele deixou o caminhão para ti, Maria. Disse que era teu, só teu. Aquelas palavras atingiram-na como um soco no estômago, porque Maria sabia que o caminhão não era apenas um veículo enferrujado, era o símbolo de uma vida que ela havia abandonado, cheia de segredos que o pai talvez nunca soubesse. Ou soubesse? Ela vestiu-se às pressas, o coração acelerado, e dirigiu até à casa dos pais, onde o ar cheirava a óleo e memórias antigas. A mãe, Dona Isabel, esperava-a na porta, os olhos vermelhos de choro, mas com uma rigidez que Maria conhecia bem, a rigidez de uma mulher que sempre priorizara as aparências sociais sobre as emoções reais. Ao entrar na garagem, Maria viu o caminhão, um velho Ford dos anos 80, pintado de azul desbotado, com marcas de uso que contavam histórias de viagens pela serra, de entregas de vinhos para as adegas locais. O pai, Sr. Manuel, passava horas ali, consertando, como se o veículo fosse uma extensão de si mesmo. Ele queria que o levasses a um mecânico de confiança antes de o usares, disse a mãe, entregando-lhe as chaves com mãos trêmulas. Maria assentiu, mas por dentro sentia um turbilhão. Há anos que se afastara da família, vivendo em Lisboa como designer gráfica, mantendo uma fachada de normalidade enquanto escondia o seu relacionamento com Ana, a mulher que amava há 3 anos. Ana, com os seus cabelos cacheados e sorriso confiante, era fotógrafa e representava tudo o que Maria desejava: liberdade, autenticidade. Mas em Sintra, uma vila conservadora onde as tradições católicas ainda ditavam as regras, ser lésbica era um tabu que podia destruir laços familiares. Maria levou o caminhão para o mecânico recomendado, um homem chamado João, amigo de longa data do pai, que trabalhava numa oficina modesta nos arredores de Lisboa. Vou dar uma vista de olho geral, disse João, abrindo o capô com familiaridade. Enquanto esperava, Maria sentou-se num banco de madeira, revivendo memórias. Lembrou-se de como, aos 16 anos, o pai a ensinara a conduzir naquele caminhão, rindo das suas tentativas desajeitadas. Uma rapariga forte como tu precisa de algo robusto, dissera ele. Mas será que ele sabia da sua força interior, da luta contra os sentimentos que surgiam quando via raparigas na escola? Maria sempre se sentira diferente, atraída por mulheres, mas o medo da rejeição familiar a mantivera em silêncio. Agora, com o pai morto, sentia um vazio, nunca lhe contara a verdade. Horas depois, João chamou-a com uma expressão estranha. Encontrei algo aqui dentro, disse ele, apontando para o painel do caminhão. Maria aproximou-se, curiosa. Ele removera uma placa solta atrás do rádio e retiraram um envelope amarelado, selado com fita adesiva. Parece uma carta. Está endereçada a ti. O coração de Maria parou. Com mãos trêmulas, ela abriu o envelope. Dentro, uma folha de papel com a caligrafia firme do pai. Minha querida Maria, se estás a ler isto, é porque parti. Há algo que preciso que saibas. As palavras seguintes fizeram o mundo girar. O pai confessava ter descoberto o seu segredo anos antes, ao encontrar cartas trocadas com uma amiga da universidade que revelavam os seus sentimentos por mulheres. Ele não a julgara, pelo contrário, sentir orgulho pela sua coragem em ser autêntica, mas o medo da reação da mãe e da sociedade silenciara. Amei-te sempre, independentemente de quem ames. Use este caminhão para seguires o teu caminho, livre. Maria sentiu as lágrimas escorrerem. Como ele soubera? E por que não dissera nada? A revelação era um misto de alívio e dor, alívio por saber que o pai a aceitara, dor por nunca terem conversado abertamente. Mas o pior veio a seguir. No final da carta, o pai pedia que ela protegesse a mãe, que nunca entenderia. Maria guardou a carta no bolso, o peito apertado. Como poderia esconder isso agora? Ana, que a esperava em casa, merecia saber, mas contar à mãe seria arriscar tudo. Naquele momento, decidiu, levaria o caminhão para casa e pensaria no que fazer. Mas o destino tinha outros planos. De volta a Lisboa, Maria estacionou o caminhão na rua estreita do Bairro Alto, onde vivia com Ana. A namorada saiu para ajudar, os olhos brilhando de curiosidade. Que relíquia é esta?
Parece saído de um filme antigo. Maria riu forçadamente, mas por dentro lutava com o peso da carta. À noite, deitada na cama, contou tudo a Ana. Ele sabia, Ana. Sabia de nós. Ana abraçou-a, sussurrando palavras de conforto, mas Maria via nos seus olhos uma determinação crescente. Talvez seja hora de contares à tua mãe. Não podes viver nesta sombra para sempre. Maria hesitou. A mãe, Dona Isabel, era uma mulher devota, frequentadora assídua da igreja, que sonhava com netos e um casamento tradicional para a filha. Contar-lhe seria como lançar uma bomba na família. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Maria usava o caminhão para entregas freelance, sentindo a presença do pai em cada viagem. Mas a carta queimava no seu bolso, um lembrete constante. Uma tarde, enquanto dirigia pela marginal do Tejo, recebeu uma chamada da mãe. Vem jantar connosco este fim de semana. Tua tia e primos vêm. Precisamos de falar sobre a herança. Maria aceitou, mas o pânico instalou-se. Como esconder a verdade? Ana insistiu, vou contigo. Chega de mentiras. Maria recusou, temendo o confronto. Não estás pronta para isso, disse. Ana magoou-se. E tu? Quando estarás? A discussão escalou, revelando fissuras no relacionamento. Maria sentia-se dividida, lealdade à família versus amor por Ana. O jantar familiar foi um campo minado. Sentados à mesa da casa em Sintra, com pratos de bacalhau e vinho verde, a conversa fluiu superficialmente. Mas a tia, sempre intrometida, perguntou, e namorados, Maria? Aos 28 anos, devias pensar em assentar. Maria corou, murmurando algo vago. A mãe observou-a com olhos penetrantes. Teu pai sempre disse que eras especial. Mas ele preocupava-se contigo. As palavras ecoaram a carta e Maria quase desabou. No final da noite, sozinha no quarto antigo, releu a mensagem do pai. Segue o teu caminho, livre. Mas liberdade tinha um preço. A semana seguinte trouxe mais turbulências. Maria e Ana discutiam com frequência, a carta do pai como catalisador. Ana via-a como um sinal para assumirem o relacionamento publicamente, Maria como uma armadilha que podia destruir a mãe. Tua mãe não é frágil como pensas, argumentava Ana. E se ela souber e aceitar? Maria abanava a cabeça, recordando as homilias da igreja sobre pecados contra a natureza que a mãe citava. Em Beaonha, apesar dos avanços legais, o casamento gay era permitido desde 2010, as mentalidades rurais como em Sintra mudavam devagar. Maria sentia o peso da sociedade, olhares julgadores, fofocas na vila, o risco de isolamento. Numa manhã chuvosa, Maria levou o caminhão para uma entrega em Cascais. Pelo caminho, parou num café à beira-mar, onde encontrou uma velha amiga da universidade, Sofia. Sofia, abertamente lésbica, vivia com a parceira e uma filha adotada. Como estás, Maria? Ainda a escondeste? A pergunta direta feriu. Maria confessou sobre a carta. Sofia ouviu, depois disse, teu pai deu-te uma bênção. Não a oastes em medo. Aquelas palavras ecoaram, mas também despertaram dúvida. E se contar à mãe a unisse mais à família? Ou a afastasse para sempre? De volta à casa, Maria encontrou a Ana a arrumar malas. Vou ficar uns dias com uma amiga. Preciso de espaço. O coração de Maria partiu-se. Por quê? Por causa disto? Ana assentiu, lágrimas nos olhos. Amo-te, mas não posso viver na sombra. Ou assumes quem és, ou isto acaba. Maria implorou, mas Ana saiu, deixando o apartamento silencioso. Sozinha, Maria chorou, questionando as suas escolhas. Tinha sacrificado o amor pela família? Ou era o contrário? Impulsionada pela dor, Maria decidiu confrontar a mãe. Marcou um almoço em Sintra. Sentadas no jardim da casa, com o sol filtrando pelas árvores, Maria respirou fundo.
Mãe, preciso de te contar algo. Dona Isabel franziu o sobrolho. Sobre o quê? Maria tirou a carta do bolso. Pai deixou isto para mim no caminhão. A mãe leu, o rosto empalidecendo. Isto não pode ser verdade. Maria confirmou. Amo mulheres, mãe. Amo a Ana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Isabel levantou-se, trêmula. Como pudeste? Teu pai deve ter-se enganado. Isto é contra tudo o que acreditamos. Maria argumentou, lágrimas escorrendo. Pai aceitou-me. Por que não podes tu? A discussão escalou. Dona Isabel acusou-a de traição à família, de envergonhar o nome. Pensa nós teus primos, na vila. Vão falar de nós. Maria rebateu. E o meu direito a ser feliz? A mãe saiu furiosa, deixando Maria sozinha no jardim. Naquela noite, Maria dirigiu o caminhão de volta a Lisboa, o coração pesado. Tinha perdido Ana, e agora a mãe? Mas no fundo, sentia um vislumbre de liberdade, a verdade estava dita. Dias depois, uma chamada inesperada, a mãe queria falar. Encontraram-se num café em Belém. Dona Isabel, olhos inchados, admitiu, passei noites sem dormir. Teu pai era mais sábio do que eu. Mas dói, Maria. Dói ver-te assim. Maria ouviu, esperançosa. Posso mudar? A mãe abanou a cabeça. Não sei. Mas és minha filha. Foi um começo tênue, mas Maria agarrou-se a ele. Ligou a Ana, pedindo perdão. Contei à mãe. Quero-te de volta. Ana hesitou, preciso de tempo. A tensão não parou. Na oficina, João ligou, encontrei mais algo no caminhão. Maria foi lá, ansiosa. Era outra carta, desta vez do pai para a mãe, escondida no porta-luvas. Isabel, se Maria te contar, apoia-a. Eu soube e amei-a mais por isso. Maria mostrou-a à mãe, que chorou. Ele escondeu isto de mim também. O confronto revelou camadas de segredos familiares. O pai protegera ambas, mas ao custo de silêncio. Com Ana, a reconciliação foi lenta. Encontraram-se num parque junto ao Tejo. Estou orgulhosa de ti, disse Ana, beijando-a. Mas Maria via o dano, a confiança abalada, as noites de dúvida. A sociedade ainda pesava, amigos conservadores afastaram-se, fofocas circularam. Maria questionava, valer a pena? Os meses seguintes foram um teste de resiliência. Maria e Ana voltaram a viver juntas, mas o relacionamento carregava cicatrizes. Discussões surgiam sobre o futuro, casamento, filhos. Ana queria tudo, Maria temia mais rejeições. A mãe, Dona Isabel, tentava aproximar-se, convidando-as para jantares ao quarto, onde o silêncio sobre Ana era palpável. Ela é tua amiga, perguntava a tia, e Maria corrigia, namorada. Os olhares chocados magoavam, mas Maria persistia, honrando a memória do pai. Uma crise surgiu quando Maria descobriu que a mãe contara a família alargada. Num encontro familiar em Sintra, os primos confrontaram-na. Como podes fazer isto à avó? Ela está doente por causa disto. Maria defendeu-se, é a minha vida. Mas a avó, idosa e devota, recusou vê-la. O isolamento doeu profundamente, revelando o custo social. Em Lisboa, mais liberal, encontravam apoio em comunidades LGBT, mas em Sintra, era guerra. Ana, impaciente, pressionava, vamos casar. Mostra-lhes que somos reais. Maria hesitava, temendo mais dor. Numa noite, após uma discussão, Ana saiu, encontrando consolo numa amiga, Rita, também lésbica. Maria soube por acaso, vendo mensagens no telemóvel. Traição, pensou, o coração despedaçado. Confrontou Ana, com ela? Ana negou a intimidade, mas admitiu atração emocional. Senti-me sozinha enquanto te decidias.
Maria sentiu o mundo ruir, a sua hesitação custara caro. Decidida a reconquistar Ana, Maria planeou uma viagem no caminhão, uma road trip pela costa algarvia, para reavivar o amor. Partiram ao amanhecer, o caminhão rangendo pelas estradas sinuosas. Pararam em praias isoladas, conversando sobre sonhos. Quero casar contigo, disse Maria finalmente. Ana sorriu, mas com reserva. E a tua família? Maria prometeu enfrentar tudo. No Algarve, uma avaria no caminhão forçou-as a parar numa vila pequena. O mecânico local, um homem idoso, reconheceu o veículo. Era de Manuel? Grande homem. Enquanto consertava, encontrou um compartimento escondido no banco, com fotos antigas, Maria criança e uma nota do pai. Ama quem amares, filha. A vida é curta. As palavras reforçaram a determinação de Maria. De volta, confrontaram a família. Num jantar tenso, Maria anunciou: vamos casar. A mãe chorou, mas assentiu, se teu pai aprovaria. Os primos saíram furiosos, mas Maria sentiu vitória. Porém, a traição emocional com Rita pairava. Ana jurou lealdade, mas Maria duvidava. A preparação do casamento trouxe mais drama. Escolheram uma cerimónia simples em Lisboa, mas convites dividiram a família. Dona Isabel compareceu, mas sozinha. Durante os votos, Maria viu lágrimas na mãe, aceitação relutante. Após, uma festa com amigos LGBT celebrou, mas Maria sentia vazio, o pai ausente, a família fragmentada. Pós-casamento, desafios surgiram. Ana queria adotar, Maria temia preconceitos. Uma discussão escalou, estás a recuar de novo. Maria saiu, dirigindo o caminhão pelas ruas noturnas. Parou no Tejo, refletindo, o amor valia as perdas? A vida casada trouxe estabilidade aparente, mas tensões subterrâneas. Maria e Ana mudaram para um apartamento maior em Alfama, decorando com fotos da viagem. Mas o trabalho de Maria sofreu, clientes conservadores cancelaram contratos ao saberem do casamento. Em Baónia moderna, questionava ela, amarga. Ana, como fotógrafa, prosperava em círculos liberais, mas Maria sentia-se isolada. A mãe, Dona Isabel, visitava esporadicamente, tentando conectar-se. Numa tarde, confessou, li sobre isso. Na igreja, dizem que é pecado, mas teu pai. Ele via amor. Maria abraçou-a, um marco. Mas os primos boicotavam, espalhando rumores na vila. A avó faleceu sem reconciliação, deixando Maria culpada. Devia ter esperado? Ana, sentindo a culpa de Maria, propôs terapia. Encontraram uma terapeuta em Lisboa, especializada em casais LGBT. Sessões revelaram traumas, o silêncio do pai, a rigidez da mãe, a hesitação de Maria. Pagaste um preço alto pela autenticidade, disse a terapeuta. Maria assentiu, mas questionava, e Ana? A amiga Rita reapareceu, convidando Ana para uma exposição. Maria ciumenta confrontou, ainda sentes algo? Ana negou, mas a dúvida persistia. Uma crise maior veio quando Dona Isabel adoeceu, um derrame leve. Maria correu para Sintra, encontrando a mãe frágil. Cuida de mim, pediu. Maria mudou-se temporariamente, deixando Ana sozinha. A distância testou o casamento, chamadas diárias tornaram-se esporádicas. Ana sentiu-se abandonada, escolhes sempre a família. Enquanto cuidava da mãe, Maria encontrou diários antigos do pai. Neles, ele escrevia sobre descobrir o segredo de Maria. Dói não poder ajudá-la, mas o mundo é cruel. As palavras fortaleceram-na. Dona Isabel, recuperando, abriu-se. Teu pai protegia-te. Eu tinha medo. Maria perdoou, mas o custo. Ana mandou mensagem. Preciso de espaço. Vou ficar com Rita. O coração de Maria partiu-se novamente. Dirigiu o caminhão para Lisboa, confrontando Ana. Traíste-me? Ana chorou, não fisicamente, mas emocionalmente sim. Senti-me sozinha. Maria, furiosa, saiu.
Sozinha no caminhão, dirigiu pela noite, questionando tudo. Parou numa praia deserta, gritando para o mar: "Porquê, pai? Porquê este fardo?" Dias depois, reconciliação tentativa. Ana pediu perdão: "Amo-te. Vamos tentar." Maria aceitou, mas com reservas. A adoção foi adiada, focaram em reconstruir. A sociedade interveio. Uma reportagem local sobre casais LGBT destacou-as, trazendo apoio e ódio. Comentários online feriram pecadoras. Maria debateu-se internamente: valerá a luta? Anos passaram, o caminhão ainda símbolo de resiliência. Maria e Ana adotaram uma menina, Sofia, enfrentando burocracia e preconceitos. A mãe, Dona Isabel, aos poucos aceitou, tornando-se avó amorosa. "Teu pai ficaria orgulhoso", disse uma vez. Mas cicatrizes permaneciam. Maria refletia sobre escolhas, o silêncio inicial, a revelação, as perdas. Amigos perdidos, família dividida, mas amor conquistado. Num aniversário de casamento, dirigiram um caminhão para Sintra, visitando o túmulo do pai. "Obrigada pela mensagem", sussurrou Maria. A vida estabilizou, mas Maria questionava: as decisões foram certas? O preço pago, traições, dores, justificava a liberdade? E tu, leitor, achas que esconder a verdade para proteger os outros é um ato de amor ou de covardia?